O podcast que você vai ouvir agora faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2025, um movimento criado na podosfera independente brasileira para promover, fortalecer e amplificar as vozes das mulheres nos podcasts. Acesse o podcastadelas.com.br e saiba mais. Muito bem, Moteoro Podcast, gravado presencialmente na cidade de Comac, aqui numa salinha de hotel. Depois da gente ter comido pastel, eu no meu caso comi pastel de frango com catupiry, não sei se era queijo catupiry, mas era gostoso. E com um conezinho com leite, não leite condensado não, era creme de leite, não, doce de leite, muito bem. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre um tema que está relacionado ao Dia Internacional da Mulher, que a gente está um pouquinho atrasado aqui no cronograma, mas o episódio vai sair em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, então para você mulher brasileira, ou você mulher colombiana, argentina, nós peruanos, para você parabéns pelo seu dia, e a gente vai conversar aqui sobre violência institucional, porque é um tema interessante também para refletir. Eu vou pedir para as nossas convidadas se apresentarem. Eu vou começar aqui pelo meu lado direito, a minha companheira de podcastagem nas horas vagas. Por gentileza, diga um oi e apresente-se para os nossos ouvintes. Olá, Carlinhos. Obrigada pelo convite. Me chamo Janaína, sou psicóloga, atuo na abordagem da psicanálise, que você sabe, atendo os brasileiros pelo projeto Tsuru e também trabalho no Ndeisabsu. Trabalho com crianças com autismo, TDAH, TOD, etc. E você, senhorita? Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Alexa Salgado e eu sou organizadora da Feira Amigas do Brasil. Oi, eu sou a Lilia Mishima, sou presidente da ONG SMJ. Aqui no Japão muito conhecido por ter o grupo de mães SOS Mamães no Japão. Também atuo na área de assistência social, de suporte para mulheres vítimas de violência doméstica no Japão. Legal. Bom, a gente estava conversando sobre o Dia Internacional da Mulher e surgiu a ideia da gente falar de um tema que é um tema delicado e às vezes desconfortável, em especial para quem sofre isso, que é a questão da violência institucional. Então acho que, como sempre, e a Janaína sempre quando ela participa dos podcasts ela me ajuda com isso, é a gente entender o que significa aquilo que a gente está dizendo. Quando a gente está falando de violência institucional, a gente está falando do quê? Então, a violência institucional ela é pouco conhecida e, quando conhecida, ela gera mais a ideia de que é uma violência cometida contra, geralmente, mulheres, né? Mas não necessariamente apenas mulheres, por parte de instituições, né? Muitas vezes órgãos públicos, mas não necessariamente. Ela também pode ser praticada através de grupos, comunidades, e inclusive até mesmo grupos na internet, páginas. O mais comum, o mais conhecido é a violência cometida por parte de órgãos públicos ou privados. Legal, eu vou fazer uma provocação aqui para a Janaína, porque a gente está aqui na salinha do hotel, né? Lá embaixo está rolando a Feira Amigos do Brasil, e algumas horas atrás você estava fazendo uma palestra, e um dos tópicos que foi abordado na palestra, que era uma dúvida de uma família, era sobre se às vezes o jeito da gente lidar com um determinado tema tem a ver com a genética. E eu lembro que você deu uma explicação um pouco diferente sobre a questão de que às vezes isso é uma reprodução da cultura familiar. Lembro que no caso, no meio da palestra, a pessoa falou assim, olha, eu tenho memórias da minha avó tratando isso de um determinado jeito, os meus familiares, os meus pais, né, tratando isso de um determinado jeito, e eu me vejo às vezes fazendo isso também. Será que é genético? Por que eu estou perguntando isso? Quando eu estou pensando aqui na violência institucional, se eu sou brasileiro e vivi no Brasil, de repente um determinado tema, normalmente, desde que eu me conheço por gente, eu vejo as pessoas tratando daquele jeito. E aí isso vai para a pessoa vir um profissional, se forma e vai trabalhar num lugar. E lá dentro corre o risco da pessoa reproduzir uma cultura familiar, ou de repente reproduzir uma cultura do ambiente da comunidade religiosa, sem perceber de que ela está reproduzindo? A gente, de uma certa forma, nós somos um espelho. A gente é um reflexo daquilo que a gente vivenciou lá no passado. Então, por exemplo, você pega uma mulher, um homem, enfim, não importa, e essa pessoa só vivenciou
agressões físicas, agressões verbais, existe uma probabilidade muito grande dessa pessoa repetir esse padrão. Então, eu não posso dizer para você que é genético, né? Que ela só teve aquela vivência. É óbvio que eu também não estou generalizando e falando que todo mundo que passa por uma situação dessa vai se tornar, por exemplo, agressivo também, né? Isso varia muito, porque cada um de nós tem uma visão de mundo diferente. Então, a mesma situação, né? Eu posso ter um olhar e você pode ter um olhar completamente diferente. Então, é muito interessante porque quando você pega gêmeos, né? Eles são exatamente idênticos, né? Você pega lá, gêmeos são idênticos, mas cada um tem uma visão, uma percepção diferente. Então, esse é um ponto. Principalmente estando aqui no Japão, a gente precisa se adequar, precisa se adaptar, tem que ter flexibilidade, etc, etc. Mas, querendo ou não, eu trago a minha história, você traz a sua história, né? Cada um de nós traz a sua bagagem. Então, seria muito interessante, importante, a gente ter essa percepção para não deixar que isso atrapalhe no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Por exemplo, vou dar uma situação. Você trabalha com alguém que é extremamente resistente. Essa pessoa já é resistente desde 1900 e bolinha. Só que ela está num contexto que exige que ela tenha que ter flexibilidade. Então, das duas, uma, ou ela se adapta, ou então, ou por amor ou pela dor. Enquanto a pessoa tem essa percepção, eu tenho essa dificuldade, eu sou resistente, a situação exige que eu tenha que ter mais flexibilidade. Então, deixa eu me policiar para não permitir que essa minha inflexibilidade atrapalhe, por exemplo, no meu trabalho. Quando a gente se depara com pessoas que têm essa consciência, que conseguem fazer isso, não 100%, mas consegue, sensacional. Agora, se a pessoa ela é extremamente resistente, ela não aceita, ela acha que tá tudo certo, eu vou continuar dessa forma, é difícil, porque ela mesma está tendo dificuldade para perceber que ela está sendo o problema para poder lidar ali, por exemplo, escolheu trabalhar com pessoas. Você escolheu trabalhar com pessoas, então você tem que saber que cada um é de um jeito, então você também tem que ter essa flexibilidade para se adaptar. Você vai pegar, por exemplo, uma pessoa que é educada, ok, mas se você pegar uma pessoa que não é, você vai bater de frente? Não, você escolheu também, você é o profissional, né? Pensou que também tem que ter, a pessoa tem que ter essa percepção, tem que ter essa consciência. E não também ficar culpando, mas eu sou assim também porque é minha família, porque não sei o que, tal, mas tá bom, já passou, já foi, então o que você pode fazer daqui para frente? Porque senão fica um inferno, né? Vira um inferno. Você trouxe uma questão legal, porque você citou a questão da pessoa ser consciente e aí ela decidir ou não pela mudança. E eu estava imaginando, eu nem tinha pensado nisso. Eu tinha imaginado que às vezes a gente está agindo de uma determinada maneira, até de maneira inconsciente. A gente não é nem inconsciente. Aí eu achei interessante isso que você falou, porque aí deu um quentinho no coração, porque fala, caramba, é por isso que vale a pena fazer conteúdo como esse. Porque eu posso levar um conteúdo que pode levar alguém para uma reflexão que aí, claro, que ela pode decidir não querer mudar uma postura inadequada, a responsabilidade é dela, mas às vezes a gente não tem essa consciência, né, do que acontece, né? Caramba, que doideira. Então, só para poder complementar, que foi exatamente aquilo, né, que a família trouxe, né? Viveu numa situação X e aí, sem se dar conta, sem perceber, está reproduzindo. Mas eu não quero mais isso para mim, né? Então, o que eu faço para mudar? Né? Então, você tem duas possibilidades. Ou você muda, né, porque você quer, porque você está vendo que não está legal, ou você continua. Não, eu vou continuar assim porque pau que nasce torto morre torto. Tem muita gente que acha isso ainda, né? Já que a Janaína provocou a gente aqui que o primeiro passinho para a mudança vem da gente estar consciente de que uma coisa não está legal, para você ter um horizonte. Poder decidir, né? Para você poder decidir, você precisa ter alternativa. E às vezes nossa história de vida não deu alternativa para a gente porque a gente viveu naquele contexto. Violência institucional, num primeiro momento aqui no Japão, quando a gente fala de mulher e violência, a gente já pensa logo em violência doméstica. Eu sei que se expande, além disso, às vezes o salário diferente, menos oportunidade de emprego em determinadas áreas. Mas eu queria tentar a gente começar a puxar e fazer uma listinha. Dentro dessa coisa chamada violência institucional, a gente tentar materializar para que pessoas no seu cotidiano consigam identificar quando elas estão reproduzindo, às vezes, uma postura, seja num atendimento de uma escola, numa secretaria de uma faculdade, no escritório de uma empreiteira, não sei. Onde a violência acontece e a pessoa nem é consciente disso porque ela nunca viu ninguém nominar aquilo como violência. Então eu queria ver se você conseguia puxar um pouquinho umas listinhas mostrando situações reais, assim, por exemplo, em tal situação X, isso é uma violência institucional. Porque eu tenho umas reflexões que a gente já conversou antes sobre outras coisas, a respeito até da internet,
como produtor de conteúdo, mas eu queria, primeiro, você que mexe muito com o chão de fábrica ali, né, com o dia a dia da vida da comunidade, entre instituições, tanto do governo brasileiro, instituições empresariais, ONGs, enfim. Vai tentando puxar um pouquinho o fio para a gente ser mais fácil para a gente que não está acostumado com esse tema, enxergar o que é uma violência institucional. Então eu vou puxar o gancho aqui da fala da Janaína, porque essa sua pergunta e a resposta dela é um ótimo começo aqui para a gente abordar essa questão da violência institucional. E aí, quando a gente pega a explicação da Janaína, é bem claro. Então, assim, cada ser humano, obviamente, ele é único. E, como ela falou, ele é um espelho. Então, não generalizando, mas muito possivelmente ele vai replicar aquilo que ele viu, aquilo que ele vivenciou a vida toda. E é normal que isso aconteça, né? Por mais que ele se policie, que ele tente ali ser diferente, uma hora ou outra isso vai acontecer. Então, é um processo natural. E aonde que entra a questão da instituição aí? Então, a responsabilidade é total da instituição. Porque sou eu que contrato. O que é a violência institucional? Quando você pede essa listinha. É a negligência, é o maltrato, é o mau atendimento, é você usar da tua força, né, do teu poder sobre a pessoa que está ali recorrendo ao teu balcão ali de atendimento, entendeu? É você se recusar a prestar o atendimento, é o olhar com que você aborda a pessoa que vem até você. Uma dúvida que me surgiu quando você está fazendo essa listinha, porque quando vem a pergunta ou a expressão violência institucional, a minha cabeça automaticamente liga isso com protocolo. Sim. E quando você está falando de olhar, é uma violência institucional que vai além do protocolo, porque às vezes um olhar ele não está no papel, você deve olhar de determinado... Mas deveria estar, porque o julgamento que a gente faz, ele não é apenas verbal. Você julga uma pessoa com o olhar. Muitas vezes as pessoas elas se sentem até muito mais julgadas pelo olhar do que pelas palavras. Porque das palavras, muitas vezes, você tem domínio, você tem como se calar. Mas com o olhar, muitas vezes, não. Então, se não faz parte... Na minha visão, faz parte, sim. Como instituição, a forma, quando eu treino o meu funcionário, quando eu treino a minha equipe, isso está dentro do meu protocolo. Se não está nas demais, está errado. Ah, entendi. Às vezes, porque assim, pode ter uma situação que determinado, por exemplo, um olhar acolhedor. Pode estar dentro lá da conduta esperada daquele profissional ocupando aquele cargo. Pode ser que tenha uma instituição que nem tenha essa frase e pode ser que tenha uma instituição que essa frase exista, o profissional não olha com acolhimento, só que a instituição faz vista grossa para também mudar a curva e colocar no lugar... Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Lá embaixo, né, a hora que a gente estava comendo o pastel que você se referiu, eu te dei um exemplo. Então, a gente que trabalha atendendo vítimas de violência doméstica ou abuso, você precisa estar preparado, porque não necessariamente a pessoa vai te pedir ajuda em palavras. E você constatou isso. Uhum. Eu te mostrei um exemplo que você falou, nitidamente essa pessoa está pedindo me socorre. Com os olhos, inclusive, né? Então, não existe mais hoje no nosso mundo, dentro de todos os conhecimentos que nós temos e acesso à informação, dizer que o olhar já não faz parte do protocolo. Então, se não faz de alguma instituição, está precisando rever, está atrasado, é preciso urgentemente incluir. E aí, voltando, então, quem contrata é a instituição. Quem prepara um determinado grupo, a sua equipe, é a instituição, é aquela comunidade. Se cada pessoa é única, ela replica aquilo que ela viveu, a responsabilidade é da instituição preparar aquela pessoa, avaliar se ela cabe naquele cargo ou não. Antes de eu culpabilizar, né, o atendente, a responsabilidade é da instituição. Então, se eu coloco uma pessoa que eu estou vendo que ela não tem preparo, e olha só como é interessante. Vamos pegar dentro do contexto aqui, que é o meu contexto, violência doméstica. Se eu coloco uma pessoa na minha equipe para fazer um atendimento sem preparo, sem treinamento, sem conhecimento, é uma violência institucional. Porque, obviamente, que vai haver uma negligência no atendimento.
Então, se eu coloco uma pessoa que você vê que ela não tem empatia, né, ela já tem uma visão julgadora, ela não tem muito conhecimento, ela vai reproduzir isso para a pessoa que ela está atendendo. Isso é uma violência institucional. Não ter esse cuidado é uma violência institucional. Por quê? É negligência. E aí pode ser confortável, estou imaginando aqui um caso real, assim, né, de real no sentido hipotético, mas pode ser inclusive confortável para a direção de uma instituição perpetuar esse tipo de situação de você colocar pessoas que têm um perfil, né? A Janaína como psicóloga falou, olha, tem pessoas que têm um determinado perfil, às vezes ela não vai caber num lugar, ela vai ser ótima lá no administrativo, vai ser super eficiente, vai ajudar pra caramba a instituição, mas lá, na linha de frente talvez não vai ser útil porque não é o perfil dela. Mas eu estou imaginando aqui em situações onde seja confortável para a direção, não deixa. Se der ruim, a gente personaliza a crítica. A gente tira o da instituição fora e coloca a pessoa para queimar. Porque também é uma postura que não é legal, mas é possível, né? De você evita o treinamento, você não... Porque dá trabalho treinar alguém, dá trabalho capacitar, dá trabalho você acompanhar. Aí você fala, não, deixa. Se der ruim, a gente fala que o funcionário é mal, troca, queima. Depois a gente culpa o funcionário. Joga a culpa pra ele, personaliza, né? a falha institucional, né? Aí você está fazendo várias vítimas ao mesmo tempo, né? É uma situação mais grave ainda. Mas, com certeza, quando esse atendente, né, essa pessoa da linha de frente, ela comete essa violência institucional, a violência ela aconteceu antes, pela negligência. E que é onde eu falei para vocês, é essa lista, né? A negligência, a força de poder. Então, quando a gente fala de força de poder, a gente vê muito a questão da violência, muitas vezes física, por exemplo, por parte de policiais, que a gente está sempre vendo aí na mídia, né? Então, a pessoa ela se aproveita da força que tem, do poder que tem, para cometer uma violência contra os cidadãos. Isso é uma violência institucional, né? Quando a pessoa ela chega num hospital, por exemplo, aqui no Japão, então mais ainda dentro da nossa realidade, eu vejo isso muito acontecer, sabe? Eu pego casos, converso com pessoas que realmente é muito lamentável, porque ela chega para buscar um atendimento e muitas vezes ela escuta, mas nós não podemos te atender porque você não fala o idioma. Isso é uma violência institucional. Mas o que pode fazer? Dentro hoje, a gente tem que trazer tudo para a nossa realidade, né? Não cabe mais isso. Considerando que é um país que o sistema econômico está baseado sabendo que X% da sociedade tem que ser estrangeira. Então você cria um contexto econômico onde você precisa da mão de obra estrangeira e aí quando tem alguma dificuldade, aí não. Exatamente. E aí olha como que é a situação. Muitas coisas estão mudando, eu acredito que vai mudar ainda mais daqui para frente, mas dentro da nossa realidade, falando da nossa comunidade brasileira, são pessoas que vieram para o Japão sem exigência de uma proficiência, sem exigência de que elas falassem já o idioma japonês, né? Quando a maioria veio para cá, ninguém pediu, olha, você precisa falar... Olha, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Que hoje eles jogam na nossa cara que vocês não sabem se comunicar, mas quando convidaram a gente para vir, ninguém pediu. Ninguém disse que era obrigado, exatamente, né? Assim, era talvez uma expectativa oculta. Sim. Mas ninguém disse que era obrigado, né? É diferente. Se você pensar em migrar hoje pro Canadá... Você é obrigado a falar inglês. Você é obrigado. O Japão nunca exigiu isso da nossa comunidade brasileira. Até o momento não existe essa exigência, né? Então, partindo daí, e quando você chega num balcão e solicita o atendimento... Muitos, vocês mesmos já devem ter presenciado isso, tem hospitais e tem médicos que se recusam. E o argumento é exatamente esse, olha, porque você não fala japonês. Alguns meses atrás, uma amiga entrou em contato, inclusive, você acredita, conhece ela, lá de Hokkaido. Ela chegou a fazer a cirurgia no hospital e, num outro momento, ela começou a sentir dor, já tinha passado alguns meses. Ela retorna no mesmo hospital. E o médico que operou, que atendeu, porque não sabemos, ela ainda me ligou, ela falou, Lília, você pode traduzir para mim? Eu falei, claro. E ele falou, não, eu não posso atender. Eu falei, mas por quê? Porque ela não fala japonês. Eu falei, mas você operou ela, mesmo ela não falando japonês. Ele, não, mas não posso. Eu falei, tá, mas eu tô aqui para traduzir. Não, mas ela precisa entender. E assim, a gente não tá falando de um caso isolado, né? A gente vê muitas situações. Então, partindo,
um país que não exigiu, né, que os brasileiros falassem, tivesse algum nível de japonês e que muitas vezes se recusam. E a gente vai além. Hoje, a gente já não tem mais como aceitar esses argumentos, porque a tecnologia está aí para isso, né? Você tem várias opções, você tem um tradutor online, você tem vários aplicativos. Inteligência artificial que pode fazer isso. Não tem mais hoje dentro do traduzir, né? Até mesmo, mas são termos médicos, mas mesmo assim, que não possa ser usado. Então, assim, se recusam. Isso é nitidamente, claramente, uma violência institucional que vem lá de trás, desde o começo. Então, assim, é uma bola de neve de violência institucional e que as pessoas não têm conhecimento. Olha, isso é uma violência institucional. Isso parte lá do começo. E aí a gente escuta, mas a pessoa não se esforça. É uma coisa independente, isso é dela. Mas a responsabilidade é do Japão, é do país, é da instituição. Então, isso também entra aí na listinha de violência institucional. Legal, você falou desse negócio da bola que vem de lá de trás e vem rodando. Que eu me preocupo muito como produtor de conteúdo, porque assim, a internet é legal que você pode falar o que você quiser. Né? Então, por exemplo, eu acho o máximo ouvir podcasts que tem profissionais indígenas falando a perspectiva deles. Eu acho legal pra caramba ouvir podcasts onde, por exemplo, a galera afrodescendente fala, e aí tem lá, às vezes eu ouço podcast de Ubanda, ouço podcast de Candomblé, porque eu não entendo nada como é que eles enxergam o mundo, e é legal que agora eles têm espaço para falar como é que eles enxergam o mundo, como é que eles, sei lá, como é que eles percebem espiritualidade, relações familiares. Eu posso concordar ou não, mas pelo menos agora eu sei o que eles pensam. Mas, por outro lado, tem esse fator positivo, que é de todo mundo tem voz para falar o que pode ser falado, o que é produtivo para o país. Mas tem essa questão também do realmente todo mundo fala o que quer. E nesse fala o que quer, o povo tem ido até o fala o que quer mesmo. E aí vai para ofensa, vai para esculhambação. Às vezes você, sei lá, não gosta da atitude profissional do profissional X. É porque ele é incompetente, tudo bem, de repente na situação ele pode ter sido incompetente mesmo, ele foi corrupto, tudo legal, é burro, é safado, é feio, a mãe dele é gorda. Eu falei, mas cara, mas o que tem a ver isso com o fato dele não ter pago o imposto, sei lá, e começa a falar da mãe, do filho, da esposa. A mulher ainda sofre muito isso, né, porque a mulher ela pode ter tido uma falha profissional numa determinada questão, logo cai pro tamanho da barriga, o tamanho da cintura, a cor do cabelo. Eu falei, mas o que tem isso a ver com a assinatura do documento? Né? E a gente vai na internet, me preocupa muito isso como produtor de conteúdo, o que passa da liberdade, que eu vou chamar até de libertinagem na linguagem. Quando a galera vai para um negócio, às vezes resolver assuntos, lavar roupa suja na internet, e o povo acha que erra o tom. Né? Não sei se a pessoa diria aquilo presencialmente ou não, mas me preocupa muito assim, essa questão que a gente chama de responsabilidade na produção de conteúdo. Né? Porque não deixa de ser uma instituição que não é formal, mas quem aprende a fazer TikTok hoje é ótimo, né? Quem aprende a fazer TikTok hoje, aprende com quem está fazendo. Quem começa a fazer podcast hoje, começa a fazer olhando quem está fazendo. Quem começa um canal do YouTube hoje, começa a fazer olhando quem está fazendo. E se a postura de quem está vindo lá de trás for bélica, for pro lado da ofensa, se for para garantir o clique, se eu precisar xingar a mãe do cara, eu xingo. E aí você vai vir uma instituição, né? Esse grande negócio de fazer conteúdo na internet vai girando uma bola. É um tema, eu não sei qual é a solução. Eu procuro no contexto que eu tô, quando a gente pode reunir pessoas para conversar sobre a questão da responsabilidade, especial dos prejuízos que a gente pode gerar quando a gente faz isso na vida de alguém. Você pode estar muito nervosão, puto da vida. Mas, cara, toma cuidado. Cai na internet, tem quanta gente, a gente vê relatos de pessoas que apanharam na rua, botaram fogo na casa, a pessoa foi agredida até morta, e depois foi ver que a história que começou lá atrás na internet não tinha nada a ver. Era uma fake news e a pessoa apanhou na rua, perdeu emprego, perdeu vaga de escola para filho por causa de uma viagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque você estava dizendo agora um caso, né, dessa violência institucional, e citando o exemplo da gente como imigrante brasileiro no Japão, e quando você precisa de um socorro, né, e como a gente está falando aqui do Dia Internacional da Mulher, pensando muito nessa questão desse universo de mulheres precisando de um auxílio, e acontece a violência institucional do imigrante em relação ao Estado. E eu queria provocar você, e vocês também, a nossa amiguinha está ali só ouvindo, sorridente, que não está precisando falar muito, se a gente pudesse, de alguma maneira, fazer esse assunto agora, trazer para perto da gente. Porque é confortável eu achar que o mundo é ruim e a culpa é do Estado. E se a gente pudesse, de alguma maneira, para a gente ir aterrissando o episódio, trazer para a gente, para o secretário ou para a secretária da empreiteira,
para a tantocha ou para o tantocha, para o tradutor ou para a tradutora, para que as pessoas pudessem fazer aquilo que a Janaína falou, de que é ser conscientes da sua própria condição e do seu próprio jeito de agir, para ter a possibilidade de pensar. Mas às vezes a gente nem se observa, a gente não é consciente do jeito que a gente está agindo. Se você pudesse trazer algumas reflexões nesse sentido de começar pra gente. Falar, olha, gente, quando você, enquanto profissional, sei lá, a pessoa vai na sua barraquinha comprar um óleo de massagem. Olha, toma cuidado, porque tal postura, tal atitude no seu atendimento na entrevista do emprego é uma vou chamar de uma micro violência institucional, mas isso também toma cuidado, porque às vezes a empresa tem 2 funcionários, né? Mas ali já pode começar a acontecer uma construção de uma cultura que não é legal. Não sei se é possível até fazer essa reflexão, mas se conseguir, porque para mim é muito confortável jogar a culpa no Estado, né? O mundo é ruim, a culpa é do Estado. Mas quando traz pra gente já complica um pouco. Mas eu acho que é aí que vem da consciência, né? A possibilidade da gente mudar é se olhar deixa eu quero como é que eu faço as coisas, né? A violência institucional, na verdade, ela é sobre esses casos, né? Então, assim, instituições públicas, privadas, comunidades, grupos. Então, eu não tenho como pensar isoladamente. Isso eu pratico no meu dia a dia, né? Na condição de um cidadão civil. A violência institucional, ela realmente tem que ser pensada de forma coletiva, porque é o que ela representa. Mas a melhor forma da gente trazer mais para perto é realmente entender o que é a violência institucional e a importância dessas classificações. Porque para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa combater, a gente precisa classificar. Uma coisa que me acendeu uma luzinha agora, sem querer interromper o teu raciocínio. Você falou de grupos e falou que tem que ser pensado de maneira coletiva. Você falou que tem que ser instituições e tal, e você citou grupos. Quando você cita grupos, isso se aplica também a grupos, eu vou chamar de grupos informais. Sim. O grupão dos amigos da faculdade do WhatsApp, o grupo de amigos do sei lá o que, do Facebook, aquela galera da faculdade que se reúne toda semana. Não. A gente fala unicamente na questão de atendimento a público. Então, não é o grupão do WhatsApp. Não é a postura que pode ser violenta, bélica, racista, preconceituosa, mas não é disso. Não é a violência institucional. Legal. Pode ser até mesmo a tua página no Facebook. Né? Porque o que a tua página ela representa? Se você está lá falando só do seu dia a dia, é só o seu dia a dia. Ninguém tem nada a ver com isso. Você vai lá, vai postar o seu café da manhã, o seu passeio no parque. Mas se eu tenho uma página que eu falo que, vamos supor, dentro aqui da nossa realidade, que ela é voltada para a comunidade brasileira, eu deixei de ser... Ainda que seja um empreendimento individual e até informal, ela se torna uma instituição dentro dessa lógica. Porque você está fazendo algo pro coletivo. Então, você não pode mais pensar como um indivíduo único. Porque você tem uma representatividade. É tênue, né, essa separação, né? Porque você imagina que é um negócio de 50 pessoas, não é uma empresa de 50 pessoas, não. É a mesma pessoa, né? Só que se torna uma instituição, né? Sim, aí você precisa entender o que é a instituição, vamos tirar a violência, mas o que é uma instituição. Então, uma instituição pode ser desde um órgão público, um órgão privado, uma comunidade, um grupo na internet, uma ONG, desde que comunidade religiosa também. Uma comunidade religiosa, porque você não está falando só de você está fazendo algo para o outro. Você está disponibilizando algo para o outro. Então, aquela diferença. Eu criei um blog, uma página para falar da minha vida. É só sobre mim. Não, eu criei uma página para proporcionar algo para outra pessoa, para levar informação, para levar suporte, aí tem essa diferença, entendeu? Porque você tem uma página lá com não sei quantos mil seguidores, você tem uma responsabilidade, né? Você não está agindo isolado, de forma indivídua, sabe? Então, você tem que ter a responsabilidade do que aquilo representa, do efeito que aquilo tem no público. E a consciência. Então, voltando lá para o lado institucional. Eu preciso trabalhar minha consciência, eu preciso ter conhecimento. Então, a gente classifica tudo
para que fique mais fácil das pessoas entenderem. Entender sobre o que se trata, o que é, e buscar formas de criar políticas públicas, de poder tá combatendo. Então, sem essa classificação, fica muito difícil. É por isso que, dentro da violência doméstica, a gente também faz toda a classificação. Então, a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, porque uma vez classificada, a gente vai entender melhor e criar formas de combate. O mesmo se dá com a violência institucional. Então, como que eu começo? Né? Eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar entender sobre o que é e vou buscar uma forma de conscientizar a minha equipe, né? A minha forma de trabalho. E isso não é uma coisa que a gente ouviu a vida inteira, né? A gente é falho, a gente está aprendendo agora, então muitas pessoas estão buscando também o conhecimento e criar os seus próprios protocolos, que nem você falou a questão do olhar, né? E acredito que em muitos lugares não está ali na listinha do protocolo, mas deveria ter. Eu vou te dar um exemplo. E a questão da consciência. Alguns meses atrás, eu fui dar treinamento para uma instituição grande. E antes de chegar lá, eu busquei entender, né, como que funcionava, porque eu tinha certeza que eu ia levar algo que eu ia deixar eles numa saia justa. E aí, antes eu liguei, eu perguntei, eu falei, olha, os protocolos, eles são esses. Vai bater de frente com a forma que vocês trabalham. Como que a gente faz? Porque, dependendo do que a gente vai falar, os seus funcionários vão ser colocados numa situação muito de saia justa, porque eles vão ter que escolher entre ser ético ou seguir o protocolo da empresa. E eu não quero colocar vocês numa saia justa, a ideia não é essa, obviamente, né? Então, queria estar ajustando o máximo aqui que a gente conseguir. E eles foram muito bacanas, eles falaram, olha, a gente também quer aprender, então você traga exatamente o que você já faz. E depois a gente vai ver como que acontece aqui. E foi dito e feito. Chegando lá, falando sobre essa questão de atendimento à vítima de violência doméstica, e a gente coloquei para eles quais são os protocolos de atendimento e bateu de frente. Ah, mas aqui a gente não pode fazer isso. Falei, olha, se você não pode, então vocês precisam rever. E foi exatamente sobre a questão do sigilo. Olha só. Então, como que você vai prestar atendimento a uma vítima de violência doméstica e oferecer sigilo? Não existe isso. Mas aí ninguém vai querer ligar e como que a gente vai fazer? É uma saia justa, concorda? E a gente consegue entender os dois lados. Mas, a partir do momento que aí vem as balanças, a gente cria os protocolos sempre em cima de uma balança. Porque não tem jeito, não dá para ser perfeito. Então, a gente está sempre tendo que deixar o menos pior, né, para trás. Mas você está lidando muitas vezes com casos que colocam a vida de pessoas em riscos. E quando eu recebo um caso de violência, né, contra qualquer ser humano, eu tenho um dever. Eu, como instituição, se alguém me ligar só para a Lilian, eu estou ligando para a Lilian, vai da minha consciência. Mas quando eu ligo para a instituição, não é questão de consciência, é questão de protocolo. E se eu estou recebendo uma informação que a vida de alguma pessoa está em risco, o que eu faço? Eu tenho que comunicar às autoridades. Então, em atendimento para a vítima de violência doméstica, não se oferece sigilo, não se promete sigilo, porque você, dependendo da situação, você não vai poder cumprir. Eu já tinha ouvido esse tipo de argumento em o que o pessoal chama de atendimento pastoral, que é o meu contexto religioso. E o pessoal fala, olha, existem situações onde quando a pessoa vem desabafar com, vou chamar de sacerdote ali, com a pessoa que representa a instituição, seja homem ou mulher, tem coisas que é do gabinete para a delegacia. Fala, eu não posso, eu entendo que você veio falar aqui num contexto privado para fazer esse atendimento, orientação espiritual, qualquer coisa. Mas isso é assunto de polícia, é coisa de abuso, violência, né? Quando vem uma criança, um adolescente desabafar com a tia da escolinha lá da igreja.
e fala, tia, aconteceu assim, meu avô, meu tio, meu professor. Aí o pessoal fala, né? Eles constroem. Lógico, quando uma comunidade é muito pequena, esses protocolos não estão construídos. Por isso que a gente procura treinamentos de instituições que mexem com o assunto, tratam daquele assunto para poder saber como lidar. Porque é um caso desse, uma criança de 7 anos vem e fala, tia, meu pai passa a mão em mim à noite na cama. Ah, mas a tia guarda. Não, vou guardar para mim, eu entendo. Vou pedir papai do céu abençoar. Não tem papai do céu abençoar você. Daqui a gente vai para a delegacia. Eu já chamo a polícia aqui para ouvir o relato. Né? E muitas vezes a pessoa nem sabe o que fazer, né? Coitada da pessoa que recebe uma dessa, né? Você fala, o que eu faço com essa informação, né? Então, mas ainda quando você, né, individualmente recebe essa informação, você ainda tem o poder da escolha de fazer a denúncia ou não. Como instituição, você não tem esse é que poder no caso de essa escolha. pessoa recebe, quando assim, uma coisa é receber isso na sala da sua casa. Agora, quando você está atuando voluntariamente dentro de uma instituição, isso cai no seu colo lá, naquelas 2 horas de voluntariado, você é a instituição. Ali você está atuando como parte de uma corporação, vamos colocar Exatamente. assim. Aí, olha só, uma outra questão, que era a minha preocupação com essa instituição. A partir do momento que você passou isso, né, que você está ali dando esse treinamento, e que foi um treinamento pedido pela instituição, tá, você passou esse conhecimento. As pessoas que estavam ali atendendo, elas olhavam assim, e agora? Né, porque aqui a gente tem um protocolo, até então tinha um protocolo de sigilo. E a instituição, aí você joga a bola de novo, porque veja bem, ela vai fazer, se ela não cria esse protocolo em cima, né, do que deve ser seguido, ela comete 2 violências. Contra a pessoa que liga e o coitado do funcionário que E o tem que coitado lidar do com a chapa funcionário- quente ali. Exatamente. Porque o funcionário ele vai ficar, e agora? Ou eu faço o certo... Com o risco de me queimar e é o a sustento da minha família. Da minha família e a minha consciência. Então, a instituição não pode colocar a pessoa nessa situação. Isso é o uso do poder, da força. É sério, né? São detalhes assim. Eu acho que é legal do podcast é essa questão de você poder se deparar com ideias novas. São coisas que a gente não pensa. Por exemplo, eu conheço um movimento no Brasil que, inclusive, eu vou até introduzir esse episódio na campanha, que é uma campanha chamada O Podcast é Delas. É porque um casal que, desde que nasceu o podcast no Brasil, acompanha o movimento e perceberam que dentro dessa grande instituição que é a produção de podcast no Brasil, mulheres têm pouca voz. Que quando elas estão na mesa conversando, tem 3 homens e uma mulher, a coitada não consegue terminar uma frase. Quando precisa de um especialista para falar de alguma coisa, é praticamente homem. Podcasts que têm 5, 6 anos de nunca receberam uma mulher para dar uma entrevista. E eles lançaram um movimento chamado Podcast é Delas, que todo mês eles tentam fazer um barulho na internet para falar, gente, olha, que essa grande instituição com milhares de podcasts no Brasil, em muitos deles, mulher não tem voz. Isso não é legal. Que não deixa de ser uma violência, porque você tem mulheres competentes em TI, em ciência, né? A Janaína está aqui como professora da psicologia, você como professor da assistência social, temos aqui uma produtora de eventos. Então são pessoas que são capazes de falar daquele tema. E se percebeu que em muitos desses projetos, né, que são pequenas instituições, são projetos de podcast, alguns já remunerados, algumas pessoas trabalhando financeiramente com isso, já vivendo disso, e que mulher não tinha espaço. E aí foi uma galera que procura esses diálogos. Então eu acho muito interessante, né, esses bate-papos como um podcast onde a gente vai trocando ideia de uma maneira um pouco informal, não é tão acadêmico, pelo menos não. O perfil do meu podcast é sempre mais conversacional e ser apresentado a ideias novas, né? E aí é um pouquinho disso, né? Eu achei interessante, né, que você foi lá dar um treinamento, acaba gerando tem o potencial de gerar um movimento, é um pouco que o pessoal da campanha Podcast é Delas procura fazer. Flora, gente, vamos colocar esse assunto na mesa? Para pensar, você tem 200 episódios. Quantas vezes você deu voz para a mulher? Quando essa mulher foi? Ela terminou alguma frase sem você interromper? Quando ela falava, precisava um homem falar depois para dar credibilidade do que ela falou? Ou só o que ela falou estava bom? Quando era para conversar com um escritor de livro, precisava do gênero ou só da qualidade da escrita? Aí é um diálogo que esse movimento todo, que esse ano acho que vai ser no mês de março, ano passado acho que foi no mês de julho, uma vez por ano eles dão um chacoalhão assim na comunidade de produção de conteúdo para a galera pensar nisso, né, do quanto que as mulheres, no caso, estão tendo espaço dentro dessas instituições que são pequenas empresas de comunicação que são os podcasts, né?
essa parte também desses movimentos, né, na questão da fala da mulher, é algo que tem que ser tratado com muita importância, né? Porque hoje, dentro do que a gente vê diariamente, que você está falando de podcast, dentro do contexto da internet, a tentativa de desvalidar a fala da mulher é o que a gente vê aí constantemente. E ela pode dar diretamente, né, dentro de uma fala direta, ou ela pode acontecer de formas que às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, o ataque. A gente pode ter uma divergência de igual para igual, né, entre dois indivíduos, ou haver um ataque, por exemplo, de um grupo, uma comunidade, uma página grande na internet se referindo a um único indivíduo. Isso acontece muito. Isso gera muito mais receio na mulher, que muitas vezes ela não é ouvida. Ela chega até em alguns momentos a ser totalmente desqualificada, sabe? E talvez não, provavelmente por conta desses casos, nós vemos muito menos mulheres, né, criando conteúdos, podcast e seja lá o que for, do que os homens. Porque geralmente ela é desvalidada, entende? Então, acaba causando esse receio. Porque o ataque que vem contra ela é muito maior. É muito maior. Um homem, geralmente, ele não é questionado. Ele não é atacado como a mulher é. Ele não é desvalidado como a mulher é. Eu já ouvi algumas coisas, eu não sei exatamente a situação em que eu ouvi, mas vou inventar aqui uma situação hipotética para entender a ideia do que eu ouvi. Por exemplo, uma mulher na política e um homem na política. Se o cara na política fala uma bobagem no comício, ele apanha 2 vezes. A mulher apanha 15. Ou a atriz, ela pegou um filme e a atuação foi ruim. E o homem também pegou um filme e a atuação foi ruim. O cara apanha 5, ela apanha 20. Pelo menos é um pouco disso que eu ouço da comunidade. Fala, olha, quando é pro lado feminino, a crítica pesa mais e aí parece que não é só a crítica, que tem essa mistura mesmo. É a crítica mais gênero, né? Tem um peso diferente na hora de fazer a crítica, né? Quando é direcionada à pessoa do sexo feminino. Exatamente. A gente viu recentemente aqui na comunidade uma coisa totalmente desproporcional que as vítimas estão esperando um parecer até hoje. Até hoje. Tipo assim, não houve nenhuma manifestação, não houve um pedido de desculpa, não houve um reconhecimento, sabe? Absolutamente nada, nada. Como vai ser o desfecho disso, não sabemos, mas a consequência a gente sabe. É cada vez mais as mulheres se calam, não têm essa força. O apoio feminino também. Mas as mulheres também não se juntam. A gente sabe que também vem muito aí das questões do patriarcado, do machismo, que a gente ainda tem que trabalhar muito sobre essa questão da união feminina. Infelizmente, ela acontece muito pouco, às vezes nada, né? Trago para você um outro movimento aqui que ele existe e que não é nada favorável, que é o que a gente chama que é o movimento da Macholândia. Tem a galera que... Eu não mergulhei nessa piscina ainda, mas eu ouço muito esse termo, que é a galera que chamam de red pill, né? Que é uma questão de masculinidade, mas chega a ser bem agressivo também. Eu não fui muito... Não sei se... O red pill, ele é um movimento ainda mais agressivo. Mas quando a gente fala o movimento da Macholândia, é exatamente esse movimento que você acabou de citar. Porque... de uma forma inversa. O homem, você falou, ele é atacado, se ele é atacado 2 vezes, a mulher é atacada 15, 20. Eu jogaria de 100 para cima, sabe? e não é brincadeira. Mas a questão é, quando os homens, eles veem uma mulher sendo atacada, muitas vezes por questões machistas, ataques que vêm dos homens, eles se calam. Entendi. Ok. Esse é o movimento Macholândia. Então, ainda tem uns gato pingado, algumas mulheres, que é muito pouco, né, que se unem em prol de defender aquela mulher. Mas o silêncio dos homens é assustador. Cara, a gente vai aqui aterrissar esse podcast com uma frase interessante. Eu não vou lembrar quem falou essa frase e eu não sei se é exatamente assim. Mas isso que você falou realmente é pra gente dormir pensando. Dorme com essa, viu, meu querido ouvinte, que vai
depois acabar de terminar lavar a louça com esse episódio, que é alguém que disse o seguinte: eu não tenho medo do grito dos maus, o que me amedronta é o silêncio dos bons. E essa questão corporativa que você falou, né, da pessoa, às vezes até por constrangimento, às vezes até o próprio homem está com medo de como é que eu lido de ser ridicularizado no meu grupo por lutar por uma causa que eu acho justa, mas o meu grupo acha uma babaquice, né? Tem questões aqui de ordem emocional, né, Janaína, para ser trabalhada. Eu vou aproveitar essa curva e jogar para você, que é uma psicóloga, né, que dá para pegar seu carrinho ou seu trenzinho para cuidar da sua rotina de final de domingo. Diz pra gente agora, como psicóloga, depois de toda essa conversa que a gente teve, deixa um recado pros nossos ouvintes, pros seus ouvintes. Agora você é podcaster, você tem ouvintes, olha que chique. Deixa um recado pros seus ouvintes pra gente caminhar pro encerramento desse episódio comemorativo do Dia Internacional da Mulher em 2025, na Feira Amigos do Brasil, em Comac. Olha que eu falei tudo. Ai, Carlinhos, adoro fazer podcast com você, adoro. Adoro falar. Você sempre escolhe a pessoa certa, né? Porque se deixar, a gente... Vai embora. Olha, considerando que ontem foi Dia Internacional das Mulheres, né? E o Dia da Mulher são todos os dias, porque, sem modéstias, nós somos sensacionais. Eu concordo, tanto que eu tenho uma esposa em casa, eu sou felizão. Somos sensacionais. É verdade, assim, né? Não é nem... Porque, assim, a gente consegue dar conta de tantas coisas, né? Principalmente morando num país tão diferente do nosso, uma cultura completamente diferente, com tantas responsabilidades, atribuições, etc. Mas, assim, de uma maneira geral, é um recado, não tem como eu não falar isso. A gente precisa cada vez mais se cuidar. Eu falei isso na palestra hoje. Eu, querendo ou não, me procurou uma pessoa para me tratar de algumas questões aí muito complicadas, muito complexas e tal. Esse é o recado, assim, sabe? É se cuidar e principalmente ter essa consciência sobre o outro também, né? Eu tenho a minha personalidade, cada um de nós também tem, mas a gente também precisa jamais, assim, esquecer desse respeito ao outro. Uma vez que a gente escolheu por amor ou pela dor, enfim, não importa, trabalhar com pessoas, respeitar. Tudo aquilo que a Lilian disse agora, eu achei muito interessante, porque eu não conhecia esse conceito. Eu tenho pouco tempo aqui no Japão, né, só 1 ano e meio. E assim, quando eu trabalhava no Brasil, pelo menos eu sempre trabalhei em RH, e a gente tem muito essa coisa, essa questão de treinamento, né? E o treinamento ele é tão importante, Carlinhos, porque é só a educação que é capaz de transformar, que é capaz de conscientizar, sabe? Então, em algumas empresas que eu trabalhava, a gente batia muito nessa tecla. E assim, treinamento dá trabalho. E sabe que é uma coisa que eu sinto falta na rotina de fábrica do Brasil, do Japão, porque eu vivi no Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos quando era garotão, numa multinacional que o RH tinha essa pegada. Todo mês você podia se inscrever no programa de desenvolvimento pessoal, profissional. Tinha um monte de cursos. Eram cursinhos de 4 horas, 2 horas, mas todo mês você tinha uma coisa que você podia fazer. Era tão legal. Exatamente. Então, seria muito importante, necessário, fundamental que isso fosse cada vez mais incorporado, né? Porque, poxa vida, como que as pessoas querem algo melhor se elas não se educam, né? Então, essa essência sensacional que você trouxe. E as pessoas, as empresas, de uma maneira geral, têm que começar a abrir a cabeça para isso, né? Não tem como ser diferente, né? Apesar com tanta tecnologia que a gente tem, poxa vida, é só a informação. A gente precisa cada vez mais de informação, né? E a gente também, enquanto pessoa, sabe? Enquanto pessoa, enquanto ser humano, também não adianta também só ficar reclamando, né? A gente também tem que arregaçar as mangas e ir atrás também de se informar, né? Se manifestar também, se posicionar, porque é uma coisa que eu percebo muito, né? Com as pessoas que eu atendo, assim, o quanto que as pessoas também muitas vezes se deixam levar. Ah, porque tá assim, vai ficar. Poxa, mas você também tem que se posicionar, você também tem que colocar um limite, porque as pessoas, elas fazem o que elas querem com a gente se a gente deixa, se a gente permite, né? Então, a partir do momento que você coloca um freio, opa. Então, por isso que eu disse, essa questão da conscientização. Poxa, não tá legal? O que não tá legal? O que depende de mim para poder mudar? Porque se a gente se cala, a coisa só vai continuar do jeito que tá, né? Então, é importante aí também ter essa coragem, né, de também querer mudar. De uma maneira geral, eu falei tudo.
Eu espero que tenha ficado claro, né? Não sei se era isso que você queria ouvir de mim, mas enfim. Eu queria a sua opinião, se essa sua opinião tá valendo. É a minha opinião. Eu tenho várias coisas para falar, mas enfim, é isso. Adoro falar, você sabe disso. Se deixar, eu fico aqui o tempo todo falando. Aproveitando falar de se cuidar, de se conhecer, se alguém quiser fazer um atendimento psicológico com Janaína Chimba, onde o povo encontra o contato para chegar até você? Um Jabazinho. Vamos fazer um jabá sensacional. Jabazinho, não é? Exatamente. Então, eu atendo os brasileiros através do projeto Tsuru. É um projeto sensacional. Desde que eu cheguei aqui, eu comecei a atender a partir de novembro de 2023. Então, sem ser piegas, mas assim, sou muito feliz em atuar com o projeto Tsuru, porque eu tive a oportunidade de ajudar muita gente, conheci muitas pessoas. É muito gratificante, sabe? Quando alguém fala assim para mim, nossa, Janaína, você mudou a minha vida. Né? Então, só tenho que agradecer. Né? E as pessoas, assim, quem precisa, faz terapia, precisa fazer terapia, todo mundo precisa fazer terapia, entre em contato. O Instagram do Tsuru é @projeto_tsuru. O meu Instagram é @psijanainachimba. Estamos aí. Obrigado. Legal. Alex é produtora de eventos. Aqui a organizadora do dia de pastel com céu azul. Não sei se você agendou o céu azul, mas está muito bem. Obrigado. Bom, eu queria falar um pouco, vou pegar um pouco do último que a Janaína falou, né? Dando uma opinião sobre o que a Lilian também falou, sobre a violência institucional, né? Às vezes nós, como pessoas, cidadãos, também fazemos parte disso. A gente não questiona. Eu sou mais para a parte de questionar, não pela parte empresarial, mas se vamos falar, supor, um atendimento no hospital, não quiseram te atender porque você não fala japonês, certo? Eu questiono, ou eu procuro falar com outra pessoa, sabe? Eu falo, olha, será é possível falar com outra pessoa? A gente também tem que ter um pouco de jeito para falar aqui no Japão com os japoneses, porque quer ou não, nós somos estrangeiros. Aí vai por cima, tu não fala japonês, já imaginou? Então, eles ficam assim, meio intimidados. Isso com o público, não só no atendimento em japonês, numa loja, em qualquer lugar. Isso acontece muito. Então, a gente sempre tem que estar questionando, falando, procurando uma solução. Porque muitas pessoas vão lá, tipo, não me atenderam. É que eu não falo japonês. E fica por isso mesmo. Tem um outro lado, por exemplo, a gente chegou num tema hoje que a Lilian comentou sobre o Conselho Tutelar, que nem todos os lugares são iguais. Você falou, não foi? Porque às vezes são uns que eles fazem muita omissão de muita coisa que acontece, mas tem outros que não. Então, nem tudo é ruim, sabe? Então, a gente sempre tem que estar procurando. Não conseguiu aqui, vamos conseguir em outro lugar. Às vezes, muitas pessoas, a gente faz parte do grupo do SOS, a gente vê muito relato de pessoas que presenciam, escutam, veem, né, maltrato infantil, por exemplo. Eu tô faz semanas escutando lá os gritos das crianças, o choro. A mãe grita, o pai grita, parece que a criança está apanhando. Será que eu ligo para a polícia? A pessoa, elas perguntam para a gente, será que eu ligo para a polícia? Mas é óbvio que você tem que ligar para a polícia. Mas é que eles vão chamar o conselho tutelar e aí eles vão ligar eles vão levar a criança, desculpa. Mas eles vão levar a criança, mas a criança está segura. Então, tipo assim, quando você fica quieta, não fala nada, não procura uma solução para aquilo que você está presenciando, você está sendo cúmplice daquilo ali. Então, você está sendo cúmplice daquela violência institucional também. Entende? Então, tipo, a gente tem que ter voz também. Sou muito a favor disso, questionar isso sempre. Legal, reflexão interessante. Então, aproveitando, Feira Amigos do Brasil, estamos aqui na primeira edição em março de 2025. Vem coisa melhor por aí depois? Claro que vem. Muito bem. Tá chegando. Se as pessoas quiserem acompanhar e saber informação, onde busca informação sobre a Feira Amigos do Brasil? Tem a página do Instagram, que é o ADB Fair, está escrito em inglês, tá? A gente pode estar mandando mensagem por lá. Tem a página no Facebook também. Tem a página no Facebook também, legal. Também tem, tá? Então, pode estar em contato que eu passo as informações, tá bom? Senhorita Lilia Mishima, da ONG SMJ, diga sua reflexão final para o nosso público, dormir com essa. A reflexão final é sobre isso, sobre buscar o conhecimento, entender por que todas as coisas
tem essa classificação, a violência também não é diferente. Buscar conhecimento sobre a questão da violência institucional, reforçando o que a Janaína falou, né? Todo mundo precisa se cuidar. O que a Lê falou também é muito válido. A gente tem que se questionar. Tudo parte do questionamento, né? Por que isso está acontecendo? O que pode ser feito? Quando eu sou mal atendida, quando eu sou a vítima dessa violência, eu tenho que me posicionar sim, né? Porque nós queremos mudanças. Então, que ninguém se cale. Que nenhuma mulher seja calada, sabe? E se sinta sozinha, sem voz. Eu luto muito por isso. Legal. Para quem quiser saber de canais para buscar informação, por exemplo, até nessa questão de violência infantil, até o próprio grupo, ou outros sites, o que você indica aí para o pessoal buscar informação útil nessa temática? Eu indico a cartilha do LAN, Linha de Apoio à Mulher. Tem o download no site, né? LAN Japão. Nas redes sociais também, Linha de Apoio à Mulher no Japão. Uma cartilha que tem a disponibilização dela online, dá para fazer um download. Ali se trata de todos os tipos de violência, inclusive a violência institucional e todo tipo de violência contra a mulher. Então, aonde buscar apoio, aonde buscar ajuda, aonde fazer as denúncias. Eu acho que hoje, para quem está no Japão, não só mulheres, né, homens também, porque a violência institucional atinge a todos, mas eu acho que é um excelente guia de informação. Então pode estar buscando ali no site e descer o PDF, carregar ali no celular. É isso, meu querido ouvinte. Episódio gravado presencialmente em Comac, aqui num hotel, numa salinha com ar-condicionado, muito chique, depois de comer um pastelzinho e ficar feliz. Lembrando você que para você não perder nenhum episódio de Motiori, segue Motiori no Spotify. Mas se você gosta de acompanhar as nossas transmissões ao vivo, você pode seguir @anabecastjp no YouTube. Para saber as minhas andanças aqui no Japão, @anabecastjp no Instagram. Tá, então só um detalhe, se você gosta de transmissão ao vivo, vai para o YouTube, Nabecast JP. Se você quiser todos os episódios do Motiori, como este que não foi gravado com transmissão ao vivo, você tem que procurar por Motiori no catálogo de podcast do Spotify, no catálogo de podcasts do YouTube Music, ou mesmo no outro agregador aí que você usa, Audible ou qualquer coisa assim. Beleza? Abraços para você e a gente se encontra no próximo episódio. Sayonara! Este episódio foi editado pela Nabecast.